Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 95 dessa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21 horas e 5 minutos, com exceção aí dos feriados ou alguma excepcionalidade, mas aí essas aulas em que eu trago algumas questões estrategicamente selecionadas para a gente fazer um raio-x nessas questões e eu mostrar a vocês quais são os elementos conceituais, teóricos, as características jurídicas, jurisprudenciais, doutrinárias, legais a respeito do tema. O tema de hoje, contratos administrativos mais uma vez. E aí, numa segunda parte da aula ou numa segunda aula, a gente entra fazendo a revisão e o aprofundamento dos estudos. Por que essa metodologia eu acho que é sensacional? Porque, primeiro, a gente aguça a sua atenção, a sua curiosidade para aquilo que realmente está sendo cobrado nas questões. Com essa análise das questões, você tem convicção daquilo que você está lembrando, não está lembrando, mas seja como for, você tem a certeza de que são assuntos que estão sendo exigidos frequentemente nas provas de concurso público das diversas bancas, dos vários cargos e dos vários anos. Muito bem, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, acione lá o sininho, porque a gente já vai iniciar. Deixa eu só ajeitar minha caneta mágica aqui, que ela está sem sinal. Vamos colocar aqui, acho que agora vai funcionar. Pronto. Ah, funcionou, está aqui. Então vamos lá, já vamos testar aqui a nossa caneta mágica. Olha, estamos no episódio número 95, contratos administrativos, claro, Lei 8666/93, eu já estou te avisando. Esta é a parte 1. O tema é um tema muito duro, mas não é impossível, vou deixar isso tranquilo para vocês. A gente começa na parte 1, vai para a parte 2, se precisar a gente entra numa parte 3, aqui não tem pressa, aqui tem qualidade e foco em dominar os conteúdos. Muito bom, só para você fazer uma indexação, o tema é o tema dos contratos administrativos, nós vamos abordar a questão da duração, da vigência do contrato, a extinção do contrato, a inexecução do contrato, sanções por descumprimento do contrato e responsabilidades decorrentes do contrato. Tudo isso baseado na Lei 8666/93, jurisprudência do Tribunal de Contas, jurisprudência do STJ e na doutrina. Feito isso, a gente começa com a nossa primeira questão. Primeira questão, vamos lá. Olha só o que diz a nossa primeira questão. O enunciado diz o seguinte: no que tange ao direito administrativo, julgue o item que se segue. E aí o item diz: o princípio constitucional da igualdade estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Certo, errado ou oxe? Isso aqui está certo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: isso vale para os contratos administrativos? Lembra o seguinte: os princípios básicos da administração e o princípio da igualdade, que é um princípio que permeia a relação entre a administração e os administrados, os particulares, é um princípio que é horizontal, ou seja, ele pega todos os tópicos, todos os assuntos, todos os temas em matéria de direito administrativo. Então, só para deixar claro isso aí. Questão número 2. Questão número 2. O enunciado diz: acerca da gestão e administração de contratos na administração pública, julgue o item seguinte. O item diz: o fiscal de contrato deve, invariavelmente, buscar a otimização dos recursos, manter a qualidade nos serviços prestados, saber orientar e defender direitos e manifestar-se motivadamente em todas as anotações que fizer no livro próprio de ocorrências. Vamos começar o seguinte: pega seu rascunho aí e anota o seguinte, vamos lá. 1. O que é
o fiscal do contrato. Qual é a função dele? Ou seja, o que ele faz? Quem pode ser designado fiscal de contrato? Tudo isso é pertinente, nós vamos ver nas questões subsequentes, e tudo isso decorre lá do texto da Lei 8666/93 e também com a interpretação que a doutrina e a jurisprudência dá para esse instituto, fiscal do contrato. Beleza. Aí, tópico 2. Quais as obrigações do fiscal do contrato? Ele tem essa obrigação, manter a qualidade nos serviços prestados, saber orientar e defender direitos, manter-se motivadamente em todas as anotações que o livro próprio de ocorrência. E aí, 3. O que é o livro? Então, o que é o livro próprio de ocorrências? Na minha opinião, o que é a forma como eu estudo com alguns amigos e a coisa funciona bem assim. Você faz uma questão como essa, aí você não sabe o significado, o propósito, as características de fiscal do contrato. E você fica só preocupado com o gabarito, que é o gabarito? Está aí, ó, o gabarito está correto. O que vai acontecer? Se essa expressão, que é uma expressão que vem da lei e é alguém com participação importante, é o fiscal do contrato, para saber se o contrato está sendo bem executado de acordo com a lei, com o edital e com as cláusulas contratuais. Se você não se preocupa em destacar esta expressão que você não está dominando e procurar resolver isso aí no estudo teórico, o seu estudo teórico não está bem direcionado, não é um estudo dirigido. E você está negligenciando as informações que você está tendo sobre falhas no seu conhecimento, que você poderia resolver essas falhas até a data do seu próximo concurso, e você está negligenciando. Aí ele vem e diz assim, olha, livro próprio de ocorrências. Primeiro, existe esse livro? A lei prevê esse livro? Qual é o papel desse livro? Não o tipo de papel, ou seja, qual é a importância desse livro? O que se anota nesse livro? Então, se você não tem essa preocupação de usar as questões para direcionar os seus estudos, porque a questão está te mostrando, ela está mostrando aquilo que você sabe e o que não sabe. E o que não sabe são elementos conceituais, não são elementos casuais. São elementos que vão se repetir muito por isso aí. Bacana? E aí vai pensando, ó, a banca Sebrasp, o concurso é PRF. Será que esse concurso será que esse tipo de questão é só na PRF ou aparece em outros concursos também? Então, vai prestando atenção. Tomou nota? Vamos para a questão número 3. Vamos para a questão número 3. No tocante a licitações e a contratos no âmbito da administração pública, julgue o item a seguir. O item diz, para o STJ, ou seja, jurisprudência, o ente público não poderá deixar de efetuar pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, ainda que o contrato administrativo celebrado seja nulo por ausência de licitação, ou que o contratado tenha concorrido para a nulidade contratual. Olha, o item está errado. Beleza. Mas ele quer saber de você o seguinte, qual é a jurisprudência? Então ele quer saber o seguinte, qual é a jurisprudência do STJ sobre letra A. Ele está dizendo, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços
comprovadamente prestados, ainda que o contrato administrativo celebrado seja nulo. Então, se o contrato for nulo, paga ou não o contratado que tiver executado? E aí, ele diz, o que o contratado ou que o contratado tenha concorrido para a nulidade, ou seja, contratado concorreu, colaborou para a nulidade. Paga ou não? Então aqui, gente, não é aquele mimimi de ficar cumprindo tabela. Ah, porque eu estudei tantas horas por dia, porque eu li tantas páginas, porque eu assisti tantas videoaulas. A pergunta é, tudo isso que você fez resolveu essa necessidade teórica conceitual? Ah, o senhor está inventando? Não, não estou inventando, estou tirando das questões. Não sou inventor. Por quê? Porque quanto mais as suas horas de estudo, a leitura de materiais, assistir videoaulas, quanto mais isso estiver diretamente focado para resolver as demandas teóricas que as questões estão te mostrando, mais produtivo é seu estudo. Aí você pega as respostas que você procurava, coloca apontamentos e monta o seu material de revisão. Pode ser flashcard, pode ser mapa mental, pode ser resumo, pode ser lá no método Cornell, pode ser perguntas e respostas. O fato é que, a partir do momento em que você, direcionado pelas questões, vai ao estudo teórico e se apropria daqueles conhecimentos e coloca isso no material de revisão continuada, você se apropriou de informações e conhecimentos que suprem uma falha que você detectou nas questões. Isso é a melhor régua, o melhor termômetro da qualidade do seu estudo. Prosseguindo. Questão número 4. Questão 4 diz, julgue o item a seguir concernente ao direito constitucional e ao direito administrativo. Daí o item diz, no contrato administrativo, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da avença. A avença é o contrato, é o negócio. Não respondendo à administração pública por nenhum encargo resultante da mencionada execução. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia, coloca para mim nos comentários, você sabia que avença é sinônimo de contrato ou negócio jurídico? Porque às vezes uma palavra sinônima que você não domina o significado ou a sinonímia, você até sabia o sinônimo, mas não sabia que ela era uma palavra sinônima de um termo que você conhecia. Isso vai gerar dificuldade e dúvida numa questão. Isso pode fazer até que você deixe a questão em branco. Aí diz, no contrato administrativo, o contratado, quem é o contratado? Quem é o contratado? É responsável pelos encargos. Então, ele está dizendo o seguinte, qual é a responsabilidade do contratado? Qual é a responsabilidade do contratado? Ela é para encargos trabalhistas? Ela é para encargos previdenciários? É para encargos fiscais? Tributos federais, estaduais, municipais? Ela é para encargos comerciais ou empresariais? E é para encargos civis?
Beleza. Vamos entender aqui a lógica? Olha só. Olha só. A administração, a ADM, contrata um particular. Contrato. Esse particular, ele contrai uma série de obrigações. Ele sai contraindo dívidas. Em razão da execução do contrato, suponhamos uma obra, contraiu dívidas trabalhistas. Dívidas com os funcionários. Tem dívidas fiscais, dos tributos que essa empresa tem de recolher. Tem dívidas previdenciárias relativas aos seus funcionários. Tem dívidas comerciais. As duplicatas, por exemplo, que tem de pagar. Aí a questão é o seguinte: se esse contratado não pagar uma dessas dívidas, a administração contratante vai ficar responsável por elas? Sim ou não? O que ele está dizendo é o seguinte: não respondendo a administração por nenhum encargo resultante da mencionada execução. A pergunta que você vai anotar é o seguinte: a administração responde ou não responde por encargos contraídos pelo contratado? Se ela responde por quais encargos? Então, primeira pergunta, pergunta 1. A administração responde ou não responde por encargos contraídos pelo contratado, justamente para cumprir o contrato? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por quais desses encargos ela responderia? Trabalhistas? Previdenciários? Nenhum deles? Terceira pergunta, a responsabilidade é direta, ou seja, é solidária ou é subsidiária? A responsabilidade do poder público contratante é subsidiária ou é solidária? A questão número 4, está aí o gabarito, errado. Você gosta de gabarito? Mas o mais importante são as 3 perguntas. Amanda Lucena apareceu aí também. E aí? Questão número 5. O enunciado diz: no que se refere aos contratos administrativos, julga o item que se segue. Aí o item diz: a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração pública, especialmente designado ou mesmo por terceiros contratados especialmente para esse fim, em casos de alta complexidade técnica. Vou te colocar aí, peraí. Vou colocar aqui. Tá aí. O item está errado. Beleza. Primeira pergunta. Quem fiscaliza a execução do contrato? Beleza. Ele está dizendo que é um representante da administração, que é o poder público contratante. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. O fiscal do contrato pode ser um particular contratado? É mais ou menos assim, olha,
A administração faz uma licitação e contrata a empresa Alfa para executar uma obra ou um serviço. Aí a administração vai e contrata uma empresa beta que é para fiscalizar esse contrato entre a administração e a Alfa. Vamos ver o que a lei diz. Beleza. E disse que isso é possível quando se tratar de contratos de alta complexidade. São 3. Quando é possível contratar terceiros para fiscalizar. Se é que isso é possível. Se é que isso é possível. Se é que isso é possível. Normalmente, candidatos ou concursandos, iniciantes e até veteranos, naquele afã de já ir para cima igual um doido para cima da teoria, ele deixa passar uma oportunidade de ouro dele já ir para a teoria sabendo o que é cobrado e a relevância do que é cobrado em prova de concurso. Já é a nossa segunda questão relativa fiscal do contrato. Então vejam que as bancas examinadoras dão uma atenção especial sobre este aspecto dos contratos administrativos, ou seja, quem vai ser o fiscal, que poderes tem o fiscal, quem pode ser designado como fiscal do contrato, que vai acompanhar a sua execução. Então, as questões te fornecem de forma clara e transparente quais são os temas que você precisa dominar, porque não dominar os conhecimentos sobre fiscal do contrato e suas características vai dificultar a resolução de uma questão. A gente vai para a questão número 6. Questão número 6. O enunciado diz: julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas. E o item diz: a administração pública pode exigir de empresa executora de obra pública um projeto as-built, com o objetivo de documentar as condições da construção. Coloca para mim nos comentários certo, errado ou oxi. Coloca certo, errado ou oxi. Coloca aí para essa questão. Então, esse é o tipo de detalhe que quando você bate o olho nele numa questão de prova de concurso, isso fica remoendo na sua cabeça. E enquanto você não encontrar isso no material teórico, na videoaula, você não vai sossegar. E eu tenho certeza que quando você encontra a explicação para isso, você vai transpor isso aí para o seu material de revisão. Com certeza. Com certeza. Então, a administração pública pode exigir, não é obrigatório, de empresa executora de obra um projeto as-built. Então, você vai colocar assim, ó, no contrato de obras, o que é um projeto as-built. O que é isso? É o mínimo do mínimo que você precisa dominar. É o mínimo. Beleza? A gente vai explicar isso com calma, mas só para te adiantar. É o seguinte. Olha, aqui está o projeto inicial. E aqui tem o projeto executado. O que significa? Que na hora da execução não se precisa seguir a ferro e fogo o projeto inicial. Pode ser que
durante a execução, as condições físicas do terreno e outras várias condições exijam a reformulação. Então, nós estamos reformulação parcial do projeto inicial. O que é isso? Aquele encanamento, lembra? Aquele encanamento que no projeto inicial passaria aqui, na hora da execução, percebeu-se que era melhor o encanamento passar assim. Aí o que acontece? À medida que essas alterações vão sendo executadas, vai se elaborando um projeto as-built, ou seja, o projeto de como efetivamente foi executado. Para que lá no futuro, se a administração precisar fazer uma manutenção, uma alteração, uma reforma, ela não se depare com surpresas na obra que estejam dissonantes do projeto inicial. Então, a administração pode ou não pode exigir isso aí? Pode. E aí diz assim, diz assim, na questão 6, na verdade a questão 6 está correta, coloca aí, está errado não, está correta. Questão 6 está correta. E isso aí é com o objetivo de documentar as condições da construção, ou seja, de fato, como de fato foi construído. Então, questão 6 está correta. Retifica aí o gabarito que eu coloquei inicial. Questão 6 está correta. Questão número 7. Questão número 7. A questão 7, o enunciado diz: julgue o item a seguir relativo a contratos de obras públicas. E o item vem dizendo que, havendo comprovado superfaturamento em contrato de obra e serviço de engenharia, a imputação do débito ao representante da administração responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização do contrato não poderá ser executada caso ele alegue em defesa não ter conhecimento do referido superfaturamento. Isso aqui está errado. Isso aí está errado. 1. O que é o superfaturamento? Primeiro detalhe. 2. Quem pode responder pelo superfaturamento? O fiscal responde se desconhecia o superfaturamento? Tranquilo? E 4. O que é imputação do débito? Suponhamos que eu não tivesse te dado o gabarito dessa questão e eu te apresentasse uma de duas opções. Ou você fica com o gabarito e eu não te faço os questionamentos pertinentes, ou você pega os questionamentos que eu estou fazendo a partir do raio-x da questão, para que você mesmo possa encontrar o gabarito, mas agora encontrar o gabarito de forma sólida, compreendendo o porquê do gabarito, para que você possa você mesmo fazer o gabarito dessa questão.
Então, quando eu te faço essa pergunta, eu estou tentando abrir os seus olhos para a importância desse tipo de estudo. Porque aqui sim vai resolver problemas e lacunas do seu conhecimento, e aqui sim vai direcionar o seu estudo teórico para você focar naquilo que está lhe faltando para resolver questões como esta ou semelhantes a essa. Entregar o gabarito vai te ajudar muito pouco. Agora, entregar essas perguntas e falar. Agora, quando você for estudar isso aqui, quando for ver a videoaula, foca nesses 4 pontos aqui que você vai construir uma base teórica sustentável e suficiente para você gabaritar questões sobre esse assunto. Beleza? O que você prefere? Questão número 8. A questão número 8 diz o seguinte: julgue o próximo item relativo a licitações e a contratos administrativos. E aí diz: em se tratando de contrato de prestação de serviço firmado com a administração pública, após regular procedimento licitatório, caso a contratada não pague os encargos trabalhistas dos empregados alocados no contrato, o Estado responderá subsidiariamente pelos referidos encargos em razão da culpa in iligendo. Questão, novamente, questão 1. O Estado contratante responde ou não por encargos trabalhistas. Dois, se responde, é responsabilidade direta, também chamada solidária, ou subsidiária, indireta. Professor, mas eu não sei o que é responsabilidade subsidiária. Eu vou te explicar. Mas aí você faz a pergunta: o que é responsabilidade subsidiária? Entende? 3. O que é culpa in eligendo? 4. Aplica-se a culpa in eligendo no direito brasileiro? Eu volto a perguntar: você quer ficar com os questionamentos de 1 a 4 e, de posse dessa provocação de falhas da sua compreensão, você ia ao material teórico resolver de uma vez por todas? Ou você queria trocar tudo isso por um mero gabarito? Eu te dou o gabarito. Olha, quando o gabarito é errado, está errado por quê? A gente vai ver que não tem uma culpa em eligendo. Mas tudo isso a gente vai analisar. Isso aí é a análise do artigo 71 da Lei 8666/93, com base no que diz a doutrina, a jurisprudência do STF e inclusive a jurisprudência do TST. Tudo isso nós vamos estudar aqui na revisão e aprofundamento teórico sobre esse tema. Mas vamos lá, prosseguindo. Questão número 9. Questão 9. O SLU pretende firmar, em caráter emergencial, contrato com empresa especializada para execução de serviços de limpeza urbana que,
compreendem coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como limpeza de vias e logradouros públicos. Em razão da natureza do objeto do contrato, não é possível precisar a indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados. A partir da situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue, tendo como referência a Lei 8666/93. E aí, o enunciado diz: em caso de atraso injustificado na execução do contrato, o contratado estará sujeito à multa contratual, que, se for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela diferença. Presta bem atenção. Bom, o que é um atraso injustificado na execução do contrato? O que se considera? É um atraso de 1 dia, de 10, de 30 dias? Beleza. Beleza. Atraso injustificado é caso de multa, é caso de advertência. Vou colocar aqui, coloca aí. Quais são as penalidades? Cabíveis por descumprimento do contrato. E aí, a multa pode ser superior à garantia? De quanto é o valor da garantia? Nós já temos vídeo aqui no canal, já fizemos vídeo aqui, aula aqui, tratando só da garantia. Foi uma aula inteira só sobre garantia. E aí ele diz o seguinte: primeiro, a multa pode ser superior à garantia prestada? A gente nem sabe de quanto é a garantia, coloca interrogação. De quanto é essa garantia? Agora, se a multa for superior à garantia, a administração vai decretar a perda da garantia e ainda vai poder cobrar a diferença? Isso é possível ou não? Eu não sei vocês, mas a partir do momento que eu fiquei viciado, isso é um vício, viciado em estudar questões. Eu não sou viciado em resolver questões. Até faço. Mas se você perguntar, você gosta de resolver questões no modelo simulado ou você gosta de estudar as questões? Eu prefiro estudar. Porque as questões me mostram justamente onde eu posso melhorar. E quando eu vou melhorar nesses aspectos que as questões me mostram, eu sei que isso está melhorando as minhas ferramentas de melhorar a minha nota. Quando eu me deparo com situações como essa, em que eu identifico elementos conceituais, teóricos, legais, que eu não estou dominando, eu digo, descobri o mapa da mina. Agora, é só eu buscar na teoria a resolução para isso aqui, a compreensão disso aqui, que a minha nota vai destravar. Naturalmente, se eu estou fazendo isso em todas as disciplinas, é óbvio, até para mim e para você, que a nota vai destravar, ela vai decolar. E eu vou percebendo o que está fazendo a minha nota ficar estagnada, que ela não está decolando, que eu continuo errando algumas coisas. Por quê? Porque a questão está me mostrando não o erro ou o acerto, mas um aspecto que eu não estou dominando. Está aqui. Eu não sei. Será que eu sei? A multa contratual ela pode ser maior ou igual à garantia? Se ela for maior, além da perda da garantia, ela pode ser cobrada a diferença? Ou não pode? Ou morre por isso aí mesmo? Beleza. O item 9 está correto. Item 10. Item 10. O SLU pretende firmar em caráter emergencial contrato com empresa especializada para execução de serviços de limpeza urbana que compreendem coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares, bem como a limpeza de vias e logradouros públicos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quer ver um teste? Quer ver um teste? Coloca para mim nos comentários aí, sabendo ou não sabendo, o que vier à sua cabeça. Coloca para mim nos comentários, todos vocês. Esse vai ser o pagamento da aula de hoje. Coloca aí. O que é um logradouro público? Coloca para mim aí. Eu não vou avançar enquanto eu não vejo nos comentários
Enquanto eu não vi nos comentários a resposta de todos. O que vier à sua cabeça, você coloca aí a resposta. Vamos ver. O que é um logradouro público? Beleza. Eu tenho certeza que você entendeu o que é uma coleta, o que é uma remoção e o que é um transporte de resíduos sólidos domiciliários, isso é na porta das residências. Eu sei que você entendeu o que é a limpeza de vias públicas, você entende vias públicas. Você entende logradouros? Nossa, professor, por que você está fazendo essa pergunta aí? Logradouros públicos é um bem público de que espécie? Uso comum, uso especial ou dominical ou dominial. Célio falou, logradouros públicos são as bocas de lobos. Bacana, Célio, valeu pela resposta. Bianca, ruas, espaços públicos. A Bianca, ela não responde, ela pergunta, ela responde uma pergunta com outra pergunta. Bacana, é isso aí. Os logradouros públicos são aqueles espaços públicos que estão entre vias. Então, por exemplo, estacionamento público do Estádio Nacional, do estádio público, é um logradouro público. Estacionamento em frente a uma escola pública, é um logradouro público. Aquela calçada é um logradouro público. A pista de corrida em volta da cidade, a pista de ciclismo, ou a pista a ciclovia. A ciclovia já não é um logradouro público propriamente dito, tem uma outra finalidade, ciclovia. Agora, as imediações, as áreas públicas em volta da ciclovia, logradouro público. Beleza? Logradouro público ou é bem de uso comum do povo, ou é bem dominical. Terreno vazio, sem destinação qualquer. Então, um terreno público que não serve para trânsito das pessoas, não é uma via pública, não é um estacionamento, aí dominical. Então veja a importância. Então, prosseguindo. Em razão da natureza do objeto contratado, não é possível precisar a indicação dos quantitativos orçamentários, de modo que os pagamentos serão realizados pelos serviços efetivamente executados. A partir da situação hipotética, julgue o item. E aí a gente vai para o item. O prazo máximo de vigência para contrato emergencial é de 180 dias consecutivos e ininterruptos, sendo permitida uma única prorrogação. Beleza. Olha só. Anota aí. O que é um contrato emergencial? Quando é que estaremos diante de um contrato emergencial? Primeira dúvida. E aí não é o que está na sua cabeça, é o que está na lei. É o que você estudou. Isso tem que estar embasado na lei, na doutrina. Não é o que você supõe na sua cabeça. Que é o contrato emergencial. Qual é a duração do contrato emergencial? É 180 dias? É 120? É 60? É 90? É consecutivo e ininterrupto? Pode ser intercalado? E aí a última pergunta. Contrato emergencial admite prorrogação? Sim ou não e quando? Qual é a vigência máxima de um contrato emergencial? O que é um contrato emergencial?
Essa duração do contrato emergencial, ela é consecutiva e ininterrupta ou pode ser intercalada? Contrato emergencial pode ser prorrogado em alguma situação ou não? Qual situação? Muito bem. Questão número 10. Está errado. Por que está errado? É o prazo? É a prorrogação? O que é? A gente vai ver isso também. Eu só te adianto o seguinte. Artigo 24, inciso 4 da Lei 8666/93. Aí. Questão número 11. Questão número 11. A questão 11 diz: um órgão público pretende realizar processo licitatório para a contratação de um posto de saúde comunitário. Orçamento da obra, 350 mil. O prazo para a execução da obra será de 13 meses. Tendo como referência esse caso hipotético, julgue o item a seguir, considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia. Legislação aplicada à Lei 8666/93. Lembrando que a Lei 10.520 trata quase nada de contratação. Na verdade, só o prazo da contratação. Beleza. E aí, a gente avança para o item que diz: tendo em vista o prazo de execução da referida obra, o contratado não pode indicar previamente no contrato cláusula de reajuste do valor. Eu vou colocar como errado. 1. O que é a cláusula de reajuste do valor do contrato? 2. Quando essa cláusula, é possível? Quando é que ela pode estar prevista no contrato? 3. Quem fixa essa cláusula? Quem fixa é o contratado ou é o contratante? Lembrando, o contratante é 100% do poder público. Beleza. Simples. Quem é que fixa essa cláusula de reajuste? Qual é o critério ou índice de reajuste? 5. Qual o prazo para reajuste do contrato? Então, tudo isso tem a ver com a execução do contrato e com as cláusulas e a execução do contrato. Beleza? Tranquilo. Bacana. A Bianca falou: ruas e espaços públicos. As ruas podem ser consideradas logradouros públicos, os espaços públicos também podem ser considerados logradouros públicos, sim. Beleza. Questão número 12. Vocês anotarem aí? Beleza. Questão 12. Questão número 12. O enunciado diz: a empresa construtora de uma creche comunitária comunicou formalmente ao órgão público contratante a conclusão da obra, que foi executada dentro do prazo previsto no contrato administrativo. O termo de recebimento provisório foi emitido pelo contratado no primeiro dia do 16º mês de obra. No primeiro dia do 17º mês de obra, o órgão público comprovou em vistoria técnica a adequação do objeto aos termos contratuais.
Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo a respeito do recebimento provisório da obra, do prazo de vigência do contrato e da responsabilidade civil pela solidez e segurança da construção, tendo como referência a Lei de Licitações. Eu quero destacar algumas coisas que você precisa dominar melhor o conceito. Olha. Bom, primeiro, como se comunica formalmente o término da obra? Como se comunica formalmente o término da obra? Ou seja, quando o contratado chega até a administração e comunica, olha, eu concluí a obra, quero que vá fazer a vistoria para receber, para eu entregar. Como é que se comunica formalmente? Como é que se documenta isso? Beleza. Foi executada dentro do prazo contratado. Anota aí, o que é o termo de recebimento provisório? E o que é o recebimento provisório? Se tem um recebimento provisório, tem um definitivo. Então, o que é recebimento provisório? O que é recebimento definitivo? O que é recebimento provisório? O que é recebimento definitivo? E o que é o termo de recebimento? O que deve conter o termo de recebimento? Beleza. O que é a vistoria técnica? O que é a vistoria técnica? Quem realiza a vistoria técnica? Então, aqui, ó, o que é a vistoria técnica? Quem realiza a vistoria técnica? E qual é a finalidade? O que é a vistoria técnica? Quem realiza a vistoria técnica? Qual é o prazo para fazer a vistoria técnica? Coloca tudo isso aí. Questão número 12. O recebimento definitivo. Olha aí. Lá no enunciado ele fala recebimento provisório, você precisa dominar. Se você não sabe o que é recebimento provisório, você não sabe o que é recebimento definitivo, você não vai saber distinguir os dois. O recebimento definitivo da obra não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da construção. Recebimento definitivo exclui algum tipo de responsabilidade? E o provisório exclui? O que é responsabilidade pela solidez e segurança da obra? Durante quanto tempo tem que responder por isso? 30 anos da obra? 50 anos? 100 anos? É garantia eterna? Dentro dos limites estabelecidos em lei. Quais são os limites da responsabilidade civil do executor da obra? Quais são esses limites? Beleza. Questão número 12 está correta. Recebimento definitivo, recebimento provisório, termo de recebimento, responsabilidade pela solidez da obra após o recebimento. Tudo isso são temas cruciais neste nosso assunto aí de hoje, da aula de hoje, que contratos administrativos. Contratos administrativos. Questão número 13. Questão número 13. Beleza. O enunciado diz: a empresa construtora de uma creche comunitária comunicou formalmente ao órgão público contratante a conclusão da obra, que foi executada dentro do prazo previsto no contrato administrativo. Então, não houve descumprimento de prazo. O termo de recebimento provisório foi emitido pelo contratado no primeiro dia do 16º mês da obra. No primeiro dia do 17º mês de obra, o órgão público comprovou em vistoria técnica a adequação do objeto aos termos contratuais. Considerando o item situação hipotética, julgar o item. De acordo com a Lei 8666/93, o prazo de vigência do contrato deve ser de pelo menos 18 meses para ser viável a inclusão
do prazo máximo permitido para emissão de termo de recebimento definitivo da obra. Olha, a respeito da questão 13, quem é que não sabe nem chutar? Coloca aí, hashtag nem chutar. Consigo nem chutar, coloca aí. Primeira coisa, prazo de vigência do contrato. O que é isso e qual é esse prazo? Beleza. Bom, tem prazo mínimo para ser viável a inclusão do prazo máximo permitido para emissão de termo de recebimento definitivo? Então, anota mais uma coisa. Qual é o prazo máximo para emitir o termo de recebimento definitivo? A partir de quando conta esse prazo e qual é o prazo máximo para emitir o termo de recebimento definitivo? A partir de quando que conta esse prazo e qual é o prazo máximo que a administração tem para lavrar o termo de recebimento definitivo? Tá tudo ok, tudo certo. Essa questão está errada. Essa questão está errada. Célio falou, não sei nem errar. Olha, vocês estão bem tristes hoje. O conteúdo de hoje está maltratando vocês, está judiando, a autoestima deu uma caída. Coloca aí nos comentários. 14. A empresa construtora de uma creche comunitária, o enunciado é o mesmo. Então, repetiu o enunciado, vamos para o item. O representante do órgão público responsável por acompanhamento e fiscalização da obra deverá proceder ao seu recebimento provisório. Anotei para mim. Quem realiza o recebimento provisório? Coloca aí. Quem? Você sabe quem? Anota aí. A gente vai ter que procurar isso na revisão teórica. Quem vai fazer o recebimento provisório? Mediante termo circunstanciado. Então, coloca aí. Como é que se formaliza o recebimento provisório? Como se formaliza o recebimento provisório? E aí você pergunta, o que é um termo circunstanciado? O que é um termo circunstanciado? Como se formaliza o recebimento provisório? Nós já perguntamos o que é o recebimento provisório. E o que é um termo circunstanciado? Que será pelas partes assinado. Coloca aí. Quem assina o recebimento provisório? Quem deve assinar o termo de recebimento provisório? Em quanto tempo deve ser lavrado o recebimento provisório? Em quanto tempo deve ser lavrado, elaborado o termo de recebimento provisório? Após a comunicação escrita de conclusão da obra. A comunicação de conclusão da obra realmente é por escrito? Entrega a quem? Esse aí é o 14. Vocês vão tomando nota de tudo que as questões estão nos exigindo. Eu avisei desde o início que essa aula aqui é uma aula épica, por quê? Porque o tema é duro, a gente vai fazer uma análise, está fazendo o raio-x das questões, aglutinando os temas para depois a gente ir para a teoria. 15. Questão número 15. Uma empresa construtora contratada mediante regular processo licitatório pela administração pública para construir uma edificação, recebeu ordem de serviço para iniciar no local a instalação do canteiro de obras em 15 dias, conforme previsto no edital de licitação. Entretanto, fim do prazo estipulado, a empresa não havia iniciado a execução das atividades no local, sob alegações de que a fiscalização não havia providenciado as ligações provisórias de água e de energia elétrica, nem havia analisado e aprovado o cronograma executivo detalhado do serviço.
Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsequente de acordo com as formas pertinentes. Então, a administração assinou um prazo de 15 dias para instalar lá o canteiro de obras, né? Instalação do canteiro de obras, colocar lá os equipamentos mínimos. A empresa não cumpriu o prazo sob a alegação de quê? De que a administração não cumpriu a parte delas para ter um mínimo de estrutura para colocar os profissionais lá. Água, energia, como é que eu vou colocar lá 1.000 funcionários, 1.000 trabalhadores acampados sem água, sem nada? E aí vem a questão número 15, que diz, o item diz assim: se na situação dada o atraso para o início da obra caracterizar-se como injustificado, não houve justificativa para atraso, tal fato, do ponto de vista legal, será considerado motivo suficiente para a rescisão do contrato pertinente. Coloca aí. Quais são as causas de rescisão do contrato? Rescisão, quais são as causas de rescisão? Vai colocar rescisão por inexecução do contrato. Esse item está correto. Este item está correto. Beleza. Célio já colocou ali, aula pesada hoje. Qual era o meu objetivo na aula de hoje? Trazer uma parte das questões, fazer o raio-x, bacana? Destacar aqueles pontos, como estou destacando aqui agora, atraso no início da obra, ou seja, coloca aí, atraso para iniciar a obra é causa de rescisão? Não é que atrasou a entrega, atrasou o início. Que tipos de atraso podem ocorrer? Atraso inicial, atraso durante, atraso na conclusão. Que tipos de atraso causam rescisão ou podem causar rescisão? O que seria um atraso justificado? Beleza. Então, como eu dizia, o propósito da aula de hoje era suscitar, fazer fervilhar na sua cabeça, no seu material de rascunho, vários questionamentos daquilo que eu tenho certeza que é lacuna no seu conhecimento. Quando eu vejo aí alguns anúncios aí nas redes sociais, o cara prometendo que vai fazer você gabaritar a prova, na minha cabeça só vem isso aqui. Eu fico, meu Deus do céu, esse cara não deve estar pensando nessa parte de contratos. Não deve estar pensando nessa parte de contratos. Bacana? É impossível gabaritar? Não é, mas para garantir isso para você, tem de ter plena consciência desse tipo de conteúdo que está aí escondido nos editais da vida. Por hoje, eu queria fazer ou suscitar esses questionamentos. Se você quiser ficar relendo aí o que você questionou, as perguntinhas que você fez, tentando puxar pela memória, se quiser dar uma lida no seu caderno para ver se seu caderno está completo, se está resolvendo isso aí, isso aqui é um bom teste para o seu material de revisão, para o seu caderno. Daqui você fez aquela videoaula, aí anotou tudo da videoaula e a videoaula não está respondendo isso aqui. Bacana? Próximo episódio, a gente vai fazer um pouco mais de raio-x da questão e aí a gente vai fazer a revisão e aprofundamento, porque aí vocês vão entender a importância da revisão teórica sobre determinados pontos que estão aparecendo aí nas questões. Beleza? Para você que me acompanhou até agora, me acompanhou hoje, muito obrigado. Como sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho. Compartilhe aí esse meu canal, esse trabalho com amigos, inimigos. Hoje mesmo uma pessoa falou, pela primeira vez estou assistindo essa aula, olha o tanto de coisa que já perdeu. Então compartilha, vamos socializar isso aí. E no próximo episódio, com isso tudo remoendo na cabeça de vocês, que eu sei que vocês vão dormir com a cabeça, coração apertado, depois de ter essa aula aí, a gente se encontra no próximo episódio. Coloca aí nos comentários se o coração vai dormir apertado ou se você vai dormir com a consciência tranquila. Coloca aí nos comentários. Uma boa noite, um bom descanso. Até o nosso próximo episódio, episódio 96 do nosso Raio-X da Questão. Tchau, tchau. Muito obrigado.